Começando mais uma videoaula para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais. Noções de Informática, ano de 2018. Hoje eu irei abordar questões referentes às questões cobradas no edital. Questão 14. Ano 2013, PCMG, prova analista da Polícia Civil, Tecnologia da Informação. O tipo de ataque na internet que tenta desativar os servidores de uma organização por meio de um grande conjunto de máquinas distribuídas que enviam dados ou fazem requisições simultâneas aos servidores da organização de forma excessiva é denominado. Esse conceito dessa questão ela não é cobrada no edital, mas é bom entendermos porque no edital ele cobra muito referente aos tipos de vírus. Então a gente já estudou nas questões anteriores o phishing, o parming. Então o tipo de ataque que ele envia várias requisições ao mesmo tempo de várias máquinas distribuídas e simultâneos também, são ataques simultâneos, ele chama DDoS. Esse tipo de ataque, o que acontece? Ele envia vários pacotes simultâneos ou várias requisições ao mesmo tempo, o qual ele vai inundar a conexão até a aplicação cair. Toda aplicação do servidor ou todo servidor de uma organização ele roda em uma porta. Então, qual que é a função disso? Ele enviar vários pacotes simultâneos de várias máquinas distribuídas até o servidor travar de forma excessiva. Então, ele envia vários pacotes, fica tão lento, mas tão lento por causa de vários pacotes ao mesmo tempo que a máquina trava ou senão a aplicação cai. Então, a resposta correta é a letra A, DDoS. Questão 15, ano 2015, Prefeitura de Belo Horizonte. Prova assistente administrativo. A tecla de atalho usada para selecionar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer Microsoft Windows 7, versão portuguesa, é Ctrl A, Ctrl P, Ctrl S, Ctrl T. Então ele quer selecionar todo o conteúdo de uma pasta. É importante a gente identificar porque dependendo se é para selecionar todo o conteúdo, temos que saber se é dentro do Microsoft Word, se é dentro do LibreOffice, do Writer. Então aqui ele está falando da pasta do Windows Explorer, do Windows 7. Então, para quando selecionamos todo o conteúdo de uma pasta, é o Ctrl A. Na versão portuguesa, então ele também está até especificando que é a versão portuguesa. O Ctrl A a gente seleciona todo o conteúdo. A gente sabe, estudando nas questões sobre atalhos, que o Ctrl P é imprimir. Então aqui a gente tem o Ctrl T, por exemplo, o Ctrl T ele é selecionar tudo dentro do Writer. Então, dependendo do que é cobrado na questão, muda a tecla de atalho, mas nesse contexto, no Windows Explorer é o Ctrl A. Resposta correta A. Questão 16, ano 2013, TJM-MG, prova oficial judiciário oficial de justiça. Acionando a tecla de atalho Ctrl A dentro de uma pasta do Windows Explorer, versão portuguesa do Windows XP, ocorre a seguinte operação. Então a gente já fez uma questão anterior da banca Fullmark, então mais uma questão da banca Fullmark, ela cobra o mesmo conceito, só que de forma diferente. Então ela tem um contexto na questão, então ela pede qual que é a finalidade do Ctrl A. Ou a banca vai te cobrar o que a tecla faz, ou senão ela vai te dar um contexto e vai perguntar qual é a finalidade dessa tecla. Então é importante estudarmos as questões referentes a atalho, porque a banca gosta de cobrar esse tipo de conteúdo. Então o que acontece quando digitamos Ctrl A? O cursor é posicionado no nome do arquivo que estiver selecionado para que seu nome seja alterado. Os arquivos que estiverem selecionados na pasta são abertos. Todo o conteúdo da pasta é copiado para a área de transferência. E letra D, todo o conteúdo da pasta selecionado. Então a gente já viu na questão anterior que o Ctrl A é selecionar tudo. Então ele seleciona todo o conteúdo da pasta. Então o que fala o Windows XP, porque essa questão é um pouco antiga referente ao sistema operacional. Mas no edital cobrado Windows 7 sabemos que a tecla Ctrl A, independente da versão do Windows, ela vai ser selecionar tudo. Então é importante estudarmos esse tipo de questão, porque a gente vai se adaptando à forma que a banca cobra. Então vamos para mais uma. Questão 17, ano de 2013, PCMG, prova técnica assistente da Polícia Civil Administrativa. A tecla de atalho utilizada para recortar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Windows XP, versão portuguesa, é, novamente,
a banca cobrando uma questão referente ao Windows, referente à tecla de atalho. Ou seja, então a gente já estudou, já é a terceira questão referente à tecla de atalho. Então é um conteúdo que a gente deve abordar bastante, várias teclas de atalho, tudo que a banca já cobrou referente à tecla de atalho e também tentar imaginar o que eles podem cobrar alguma tecla de atalho diferente. Então a gente tem que estudar tudo que caiu, depois estudar as que não caíram. Então a gente vai tentar elaborar questões e passar por esse conteúdo referente a teclas de atalho. Então ele quer saber qual a tecla de atalho para recortar todo o conteúdo de uma pasta. Então, a tecla de atalho, então a gente tem que imaginar o seguinte na questão, ele fala para recortar todo o conteúdo de uma pasta. Então a gente já imagina que todo o conteúdo já está selecionado. Então se o conteúdo está selecionado e desejamos recortar todo o conteúdo da pasta, então é a tecla Ctrl X. Expliquei na questão anterior que o X representa a tesoura. Então aqui a gente tem o Ctrl A, selecionar tudo, o Ctrl C para copiar, temos o Ctrl R e temos o Ctrl X, que é a tecla de atalho necessária para recortar. Então só de lembrarmos do X referente a uma tesoura, a gente não vai errar essa questão. Então recortar, Ctrl X. Resposta correta, D. Questão 19, ano de 2012, TJMG, prova oficial judiciário. Analisa as seguintes afirmativas sobre as teclas de atalho do Microsoft Windows XP, versão portuguesa. Novamente, a banca FUMAR gosta muito de cobrar tecla de atalho referente ao seu conceito. Então a gente já viu Ctrl X representa a tesoura. Então vamos ler o conteúdo. 1. Recorta todo o conteúdo selecionado para a área de transferência. 2. Ctrl A, seleciona todo o conteúdo de uma pasta. 3. Ctrl C, cola o conteúdo da área de transferência na pasta que estiver selecionada. Então aqui a gente já sabe que o Ctrl X é recortar, então é a primeira verdadeira. O Ctrl A seleciona todo o conteúdo de uma pasta e o Ctrl C ele fala que cola. Então ele fala cola o conteúdo da área de transferência na pasta que estiver selecionada. Então a gente sabe que o Ctrl C é copiar. Então a resposta correta é a 1 e a 2. Então vamos para as alternativas. A afirmativa 3 está errada e a 1 e a 2 estão corretas. Beleza, já encontramos a resposta correta. Então, representando a tesoura, recorta todo o conteúdo selecionado para a área de transferência. Beleza, está correto. E o Ctrl A seleciona todo o conteúdo da pasta. Novamente, uma questão de teclas de atalho, ou seja, a banca pode cobrar. Vimos que algumas questões do concurso da Polícia Civil, outros cargos, caiu esse tipo de questão. Então tem grande chance da prova pedir esse tipo de conteúdo. Então a resposta correta é a letra A. Questão 20, ano de 2016, Câmara de Lagoa da Prata, MG, assistente administrativo. Analisa as seguintes afirmativas sobre os atalhos de teclado do Microsoft Windows Explorer, do Microsoft Windows 7, versão português. Novamente, banca FUMAR, teclas de atalho, então já vimos que já cobrou nos concursos anteriores da Polícia Civil e vários concursos da FUMAR referente à tecla de atalho. Então, noções de Windows, então já caiu mais questão de tecla de atalho. Vamos ler as alternativas. Ctrl A pode ser usado para selecionar todo o conteúdo de uma pasta. Verdadeiro. Então a gente já se adaptou com essa tecla de atalho. Ctrl Y pode ser utilizado para desfazer a última operação realizada. Ctrl Z pode ser utilizado para repetir a última operação realizada. Ou seja, essa Ctrl Z e Ctrl Y elas estão invertidas, porque o Ctrl Z é desfazer e o Ctrl Y repetir. Ou seja, o Ctrl Y está dizendo que o Ctrl Y pode ser utilizado para desfazer, falso, porque o Ctrl Z era para desfazer e o Ctrl Y é para repetir. Então, Ctrl Z pode ser utilizado para repetir a última operação realizada, falso. Resposta correta é só a 1, que é o Ctrl A selecionar todo o conteúdo na pasta. Então é a 1 apenas. Mais uma questão de tecla de atalho, então a gente já sabe como que a banca gosta de cobrar. A gente tem que saber o conceito da tecla e se ela cobra ou na pergunta qual a finalidade da tecla ou o que a tecla é e te dá as opções, você já vai ter a noção de como é cobrado. Então, se vocês têm interesse de adquirir um material complementar, teoria mais questões, só enviar um e-mail para desenvolvimento.div@gmail.com. Curtam e compartilhem a página e até mais.